Quais são os sintomas do Alzheimer? O Alzheimer tem uma característica interessante com relação às outras demências, que ele tem um início em que o prejuízo inicial do paciente é com a memória recente, tá? Então o paciente ele não se lembra o que ele almoçou naquele dia, o que ele tomou café, mas ele tem, a família mesmo nota, uma sensação de que a memória anterior está bem preservada. Isso é verdade, ele lembra os fatos antigos, mas ele esquece os fatos recentes. Posteriormente a isso, ele também tem prejuízos com relação à sua localização, ele pode se perder dentro de casa ou sai de casa na rua e se perde. E lá na frente, quase todas têm uma característica comum. É difícil você lá na frente diferenciar as demências. O que diferencia é esse início. Ele normalmente não muda muito o jeito dele, ele não se torna agressivo ou menos agressivo. Ele começa com prejuízo da memória. A gente não espera que ele tenha alucinações, que diferenciam de outras formas de demência. Então, inicialmente, a queixa é memória, e a memória recente, e tem uma sensação de que a memória antiga está muito bem preservada. Mas, posteriormente, além da memória, outras funções também vão sendo acometidas. O que é a doença de Parkinson? Vamos lá, a doença de Parkinson é uma doença que leva o nome do James Parkinson, que descreveu esse quadro clínico há muito tempo atrás, viu? Então, é um epônimo. São as doenças que levam o nome de quem as descreveu. A doença de Parkinson é uma dessas doenças mais características do grupo das doenças do distúrbio do movimento, que lentificam os movimentos, tá certo? De forma geral. Então, o paciente tem progressivamente uma sensação que uma parte do corpo dele está cada vez mais difícil de mover, está mais preso, ele pode ter dor associada a isso. E, a partir de um tempo de evolução da doença, além de uma metade ou de um membro, isso pode passar para outro lado do corpo e, de uma forma global, fazer com que o paciente fique com um aspecto que ele está com a energia gasta, que acabou a energia, tá? Ele caminha de forma muito lenta, com passos pequenos, com um risco de cair. Ele tem os movimentos muito lentificados, as articulações ficam presas, a gente quando mexe sente como se tivesse uma roda denteada, que a gente fala. Elas ficam presas, elas não se movimentam de forma contínua, elas estão como se dessem pequenos saltos. E isso são sintomas que a gente chama motores da doença de Parkinson. Conhecendo melhor a doença, a gente viu que existem também sintomas chamados não motores, ou seja, sintomas que não são observados com a questão do movimento, que podem, inclusive, anteceder essa fase do movimento, que é a fase na qual há uma intervenção médica, um tratamento, em alguns anos. Por exemplo, alterações do humor, como o humor deprimido, ou alterações do hábito intestinal, como prisão de ventre, ou uma alteração do sono, que o paciente se mexe, se bate, sonha que está lutando, pode agredir até involuntariamente o parceiro ou a parceira, cair da cama, etc. E essas alterações lá no futuro mostram também uma doença que é evolutiva, tá bom? Foi descrito assim umas fases em que existe a perda desses neurônios, chamados neurônios da substância negra, e esses neurônios vão paulatinamente sendo perdidos. Existe um limiar que, a partir de uma perda muito importante, 70% a 80% desses neurônios, a gente tem os sintomas motores, e o tratamento é um tratamento que a gente tem disponível que é, grosso modo, uma reposição daquela substância que o corpo deixou de ter capacidade de produzir na dose correta. A doença continua evoluindo com o tratamento, mas o tratamento dá uma excelente qualidade de vida, o paciente tem uma melhora muito evidente, tá? Só que ele vai ter que usar esse tratamento sempre. O tratamento tem por medicamentos, que grosso modo é a maior parte dos doentes, é uma doença cujo tratamento é medicamentoso. Existe uma série de medicamentos que a gente paulatinamente vai oferecendo à medida que apareçam sintomas ou que o paciente não responda aquilo que é o esperado, tá? À medida que a doença evolui, a gente ou vai aumentando as doses ou vai acrescentando outros remédios. E existe, para um grupo selecionado de pacientes, a opção de cirurgia também para a doença de Parkinson. Então, a gente sabe que implantando eletrodos em determinadas regiões do cérebro, para um grupo selecionado de pacientes, há um importante alívio dos sintomas do Parkinson. Os sintomas que são piores para os pacientes, que podem ser incapacitantes, são exatamente esses sintomas que a gente chama de bradicinesia. Então o paciente fica muito lento, ele não consegue andar, ele tem dificuldade para se movimentar. Você manda ele até um lugar fazer a volta, ele demora a fazer a volta, tem risco de queda.
E isso envolve a motricidade também de outras partes do corpo. Por exemplo, ele pisca menos do que deveria, ele engole menos saliva do que ele deveria. Ele tem todo o sistema motor lentificado. Isso para a gente chama mais atenção do que o tremor, como eu falei antes. O tremor pode advir na doença de Parkinson de uma forma muito típica. Porém, não é ele que nos dá o diagnóstico assim de uma forma mais concreta. São essas outras fatores que é a lentificação, é a rigidez, são essas coisas que a gente leva em consideração. Doutor, o nosso corpo ele produz uma substância, né? A falta dessa substância é que pode dar o Parkinson. Qual é essa substância? Exato, essa substância é a dopamina. Então, esse grupo de neurônios específicos no sistema nervoso produz a dopamina que, de uma forma bem simplista, deixa o movimento mais livre, facilita, ele fica mais fluido de acontecer. À medida que essas células vão morrendo, essas células morrem por um tipo de lesão que a gente conhece hoje. Apesar da gente não saber diretamente qual é a causa da doença, a gente sabe qual é a descrição da lesão nesses neurônios, tá? Então, esses neurônios vão morrendo, vão deixando de existir, consequentemente, a produção de dopamina vai caindo. À medida que a produção de dopamina cai, vão aparecendo os sintomas. A gente sabe que antes dos sintomas, os sintomas motores, precisa perder 70% a 80% da dopamina. Os não motores, antes disso. Por isso que às vezes podem anteceder em anos os sintomas motores, tá bom? Então, o que o remédio faz? A prescrição que a gente dá é uma substância que, depois de passar por um metabolismo, a gente dá a levodopa e depois ela vai virar lá, depois do metabolismo, a dopamina, que vai ter uma ação sinérgica à dopamina, mas nenhuma substância dada artificialmente ainda consegue ter o efeito que a substância própria produzida pelo corpo faz. Um exemplo é o diabetes. Por mais delicado que seja a prescrição da insulina, é muito difícil que a prescrição da insulina substitua a produção própria do pâncreas, que tem um controle fino e rigoroso. Com a dopamina é a mesma coisa, tá? E então, por isso que a gente sabe que o paciente tem que ter uma boa resposta, faz parte do diagnóstico de doença de Parkinson, depois que você iniciar o tratamento, o paciente tem uma boa resposta. Se o doente tem uma resposta muito ruim ou não responde nada, não é comum e a gente não pensa em doença de Parkinson, a gente pensa em outras formas de parkinsonismo, que são outras doenças que parecem o Parkinson, mas não são Parkinson. Portanto, ele tem uma boa resposta, ele consegue ter uma qualidade de vida muito boa e ele consegue ficar durante um bom tempo sendo tratado e, lógico, que à medida que essas células vão cada vez morrendo, tanto as doses dessa substância quanto a associação com outros remédios vai sendo efetiva. Então, é um ajuste fino que o médico faz. E eu queria saber, com que idade normalmente as pessoas costumam manifestar a doença? Isso. O Parkinson idiopático é uma doença que a gente vê acima dos 60 anos, tá bom? Não é comum a forma idiopática, que é aquela forma que aparece sem a gente ter, é uma forma esporádica, vamos chamar assim, porque é uma doença multifatorial. Agora, existem formas genéticas da doença de Parkinson, tá? São aquelas que aparecem antes dos 45 anos. As formas genéticas normalmente têm história familiar sem pular gerações, tá? Então, tem um pai, depois tem um filho, depois tem um neto com aquela doença de Parkinson, que muitas vezes é igualzinho àquela doença idiopática do mais velho, mas acontece num paciente mais jovem. Consequentemente, depois de 15, 20 anos de doença, que é uma fase mais difícil de tratar, quem tem 60 anos terá 85. Agora, quem tem 45, então esse é o diferencial que a gente tem que fazer. Por isso, por exemplo, que os doentes que têm a forma mais jovem são aqueles que a gente geralmente seleciona para, por exemplo, a cirurgia do Parkinson, tá? A gente não opera os doentes que têm muita idade, que têm comorbidades, que têm muitas complicações ou que têm risco cirúrgico. Normalmente a cirurgia tem melhor resultado para aqueles pacientes mais jovens, tá bom? E quem está em tratamento, os pacientes em tratamento com Parkinson, existe alguma restrição alimentar, por exemplo? Excelente. Os doentes que estão tratando com Parkinson, que estão usando a levodopa, eles têm a seguinte restrição: esse medicamento, quando ingerido junto com alimentos ricos em proteína, carnes, queijos e derivados, a gente sabe que diminui a absorção desses remédios, portanto, a resposta não é aquela que a gente esperava. Então, a gente manda o doente não tomar junto com a alimentação, pelo menos 40 minutos a 1 hora antes ou depois daquela alimentação rica em proteína. É só esse cuidado que ele tem que fazer, porque é um remédio também sintomático. Portanto, o doente toma, ele percebe que
meia hora depois que ele toma, ele tem o efeito excelente desse remédio que vai durar um certo tempo. No início da doença dura algumas horas, em umas fases mais avançadas, poucas horas. Se ele ingere junto com a proteína, essa absorção é reduzida e aquilo que duraria algumas horas passa a ter um efeito muito encurtado e o doente fica numa fase que a gente chama off, que é aquela fase em que ele está travado, que ele não consegue andar durante mais tempo, ao invés de se, entre aspas, libertar e se tornar os movimentos mais fluidos com o remédio. E quais as terapias mais adequadas, no caso, para quem faz esse tratamento? Além dessa que eu falei, da terapia medicamentosa, que é imprescindível, e a terapia cirúrgica para alguns grupos de pacientes, a gente também dispõe, por exemplo, de outras terapias, por exemplo, fisioterapia, etc., que trabalham com a questão do equilíbrio. Esses doentes têm um transtorno de os reflexos do equilíbrio. Então, a gente até quando examina eles, dá um empurrão para ver se eles têm essa capacidade de se segurar e eles geralmente têm um prejuízo desse equilíbrio. Então, o risco de queda é muito grande. Como a gente trata de uma população mais idosa, queda significa uma complicação séria. Pode significar fraturas, consequentemente, o paciente ficaria acamado, infecções, trombose, etc. Então, com a fisioterapia, ele consegue acompanhar essa alteração que vai havendo nesses receptores até periféricos e ele consegue melhorar a postura, melhorar a marcha dele e reduzir a chance de queda. Isso é o fator principal que a gente tem nas terapias outras. Além disso, na dor, os doentes às vezes têm dor no começo do Parkinson. Como o braço fica, vamos supor, um doente que comece no braço esquerdo, ele fala pra gente, olha, meu braço tá bobo, tá duro e eu tenho dor. Porque muitas vezes na doença de Parkinson tem distonia associada, ou seja, essa contração involuntária do braço ou de alguma outra parte do corpo pode estar associada e isso pode doer. Então também ajuda a liberar isso e muitas vezes associado aos remédios, etc., o paciente tem uma resposta melhor. Poucas dessas doenças daí que eu citei se tratam apenas com os remédios. Além dos remédios, a questão da fisioterapia ou de outras terapias é fundamental para que o doente tenha um resultado ótimo, tá bom? Doutor, me diz uma coisa, como fica a cabeça da pessoa ao receber um diagnóstico de Parkinson, por exemplo? Muito boa pergunta. A resposta que os pacientes têm com relação ao diagnóstico que eles recebem tem a ver com o conhecimento que ele tem da doença, tá? A doença de Parkinson muitas vezes é uma doença estigmatizada que os doentes associam com perda da memória ou perda do juízo ou que eles vão ficar em cima de uma cama e por isso muitas vezes reagem, como é de se esperar, de forma muito com angústia, etc. Isso não é para ocorrer dessa forma, tá? Grosso modo, a doença de Parkinson é uma doença que tem um tratamento, que os pacientes respondem bem ao tratamento e que não significa nas suas fases iniciais ou até intermediárias que o doente vai ter um prejuízo do seu juízo, da sua memória. Não é assim, não é essa a expectativa, tá? Eu sempre friso isso todas as vezes que a gente faz um diagnóstico de um Parkinson inicial. É para o doente ter tranquilidade, porque às vezes eles confundem com um Alzheimer ou confundem com alguma outra doença. É um tratamento sintomático para os sintomas motores, que são aqueles mais exuberantes e que permanecem por mais tempo e trazem maior prejuízo para o doente. O doente tem que saber que existe uma série de medicamentos já disponíveis, outro grupo de drogas e de medicamentos que estão para ser lançados, alguns já existem fora do país, ainda não aprovados aqui no Brasil, estão chegando aqui no Brasil. Drogas que, associadas com as que a gente já tem, melhoram ainda mais a expectativa do paciente, a qualidade de vida dele, mas, vou frisar novamente, não é uma doença que carregue consigo um grande trauma. Os doentes que tratam adequadamente, que são diagnosticados de forma correta, têm uma qualidade de vida boa. É para ter isso, tá bom? Não fiquem desesperados os doentes que receberam um diagnóstico precoce de doença de Parkinson. Se desesperem se vocês não tivessem acesso ao tratamento, aí sim, mas tratando direitinho não é para ficar assim.